Olá, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora os universos do RH, da comunicação interna e da cultura organizacional. Meu nome é Milena Faneco e, em parceria com o RH Play, estou falando com vocês diretamente aqui de Jaguariúna, da Expo Gestão e RH. Estou aqui com a Jaila Souza, que é coordenadora de RH da RA Metal Ferramentaria. Jaila, prazer ter você aqui conosco, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte desse momento. O prazer é todo meu. Estamos aqui num evento de RH, de gestão de pessoas, né? E pesquisas mostram, Jaila, que o novo diferencial competitivo entre líderes está na regulação emocional, na capacidade de decidir sob pressão, de manter segurança psicológica, enfim. Como que você enxerga o papel do RH no desenvolvimento dessa competência executiva? Eu acho que esse momento é o mais propício para falar disso. Agora, nesse exato momento, a gente está falando sobre a NR1, que é o que está mexendo com a cabeça de todo mundo, que é sobre o cuidado da saúde emocional dentro das empresas. Falando no posicionamento do RH frente à liderança, eu tenho uma frase comigo que é assim: a insegurança, ela vem pela falta de conhecimento. Isso é uma base que eu tenho comigo. Eu sou psicanalista terapeuta e a gente cuida da saúde emocional, e o que a gente percebe? Muitas das vezes nós não temos o autoconhecimento, nós não sabemos quais são os nossos medos, as nossas inseguranças, nós não nos conhecemos e como que eu vou lidar com isso no dia a dia de pessoas que eu também não conheço. Então, o RH pode desenvolver a liderança a entender que a luta é coletiva, em primeiro ponto, não é entre pares, né? Está todo mundo no mesmo barco. Eu tenho uma frase na empresa que eu digo assim: do portão para dentro somos todos RH. Isso é cultura. Isso é cultura. Nós não temos a Jaila, a coordenadora de RH, o gerente, nós não temos isso. Somos RH. Se as portas fecham, a Jaila perde o emprego, assim como o operador final também perde o emprego. Então, não querendo fugir da pergunta central, mas essa competição emocional, da cultura emocional que paralisa muitas pessoas dentro do líder, eu acho que o primeiro ponto é esse. É você primeiro se conhecer, entendendo os seus limites, as suas forças e fraquezas, e desenvolver. E o RH vem para isso, para te dar maturidade e segurança. E instrumentalizar também esse líder? Também, eu acho que a falta, como eu disse, a insegurança vem pela falta de conhecimento. Pegar na mão desse líder e mostrar isso para ele, treiná-lo, prepará-lo e mostrar caminhos, eu acho que isso é um ponto mais assertivo que o RH pode fazer. Agora, do ponto de vista prático, para quem está nos assistindo e quer fazer isso, exatamente isso que você está dizendo, o que ele precisa fazer primeiro? Para desenvolver a liderança nessa parte de cuidado emocional, você fala? Eu acho que não tem uma receita de bolo pronto, porque acho que falar de RH é falar de cultura, e aí eu tenho que entender como minha empresa funciona, até porque eu defendo muito esse ponto de que RH de resultados, RH excelente, ele é estratégico, né? Ele atua diretamente onde a empresa precisa. Sim. Mas entendendo como uma questão global, é o olho no olho, né? Eu acho que é você pegar o líder e não colocar ele dentro de um pacote e falar assim: você precisa ser treinado desse jeito, nessa competência. Vou te dar um exemplo. Se eu for desenvolver comunicação, é um conceito muito vasto. Eu posso ser ótima comunicadora frente a uma pessoa, posso ter uma comunicação oral perfeita, mas a minha escrita ou passar a ideia de um pensamento pode ser uma dificuldade. Então eu preciso desenvolver a minha competência de comunicação mais na parte de transmitir ideias e não na verbalização. Se eu olho para o meu líder quanto RH, quanto gestora, e olho ele como indivíduo, e essa pessoa aqui precisa ser mais sensível, precisa ter mais empatia. Esse daqui, ele é muito resultado, menos pessoas. Eu preciso incluir ele mais no time. Eu acho que não é uma receita de bolo para todo mundo. Então, se o RH quer começar a desenvolver não é uma coisa padrão, é isso que você está querendo dizer. É isso que eu estou querendo dizer. Não tem como você treinar pessoa. Eu posso ensinar o que é NR1 quanto conceito, mas como que você absorve o que é NR1? Porque eu acho que o aprendizado já passou da época de que ele é técnico.
eu preciso entender o conteúdo, fazer sentido para mim, para que eu aplique. Se eu tenho um líder que senta, fica vendo vários slides passando, ele não entendeu talvez uma palavra. Eu entendi o que você quis dizer. Agora, Jaila, mas como que esse RH pode fazer se ele tem uma empresa, por exemplo, com 30 líderes, 50 líderes? Isso a gente está falando de uma empresa de médio porte. Mas se a gente estiver falando de uma empresa de grande porte, isso pode ser centenas. E aí eu entendo quando a gente pensa assim, tá, como que eu falo olho a olho? Como que a gente escala isso? Mas você entende que no começo eu disse sobre ser estratégico. Sim. Existem ferramentas que te ajudam a mensurar. Muito bom. Existem suportes hoje, a tecnologia está aí para isso, para você entender que você consegue, a partir de dados, compilar e formar grupos. E aí você vai falar para um grupo diretamente o que aquele grupo precisa. A partir de uma pesquisa, a partir de um formulário, de uma avaliação, você compila quais competências são daquele grupo e coloca todo mundo na mesma sala. Entendido. Perfeito. Super dica aí para as pessoas. Agora, olhando para os próximos 3, 5 anos, né? A gente já vive um período bem desafiador, né? Agora, olhando para o futuro, né? Se você estivesse diante de um grande líder, mas que ainda vê o RH como custo, qual dica, qual conselho você daria para ele? Primeiro, ele precisa entender a diferença de custo e investimento. E isso é o RH que vai mostrar. Então, a gente precisa falar isso. Eu sou do RH, mas a gente precisa amadurecer também esse ponto. Que você convence muito mais fácil quando você tem dados. Exatamente. E quando você usa o mesmo idioma que ele. Exato. É esse aqui. Exatamente. Se você for falar de endomarketing, eles vão entender festa. Agora, se você tem um planejamento, olha, nesse ano nós queremos trabalhar a cultura de unificação entre áreas. E aí, para o Setembro Amarelo, eu vou pedir para times de setores opostos fazerem ações juntas. Isso está baseado diretamente com a minha linha estratégica. Ou com alguma competência organizacional que precisa ser desenvolvida. Exatamente. Primeiro de tudo, eles precisam sentir isso. Isso sou eu que vou vender, o produto é meu, ninguém mais vai vender. E não tem como, me perdoa se eu estiver sendo repetitiva, mas não tem como eu convencer ou mostrar para o líder que eu sou rentabilidade não custo se eu não tiver dados. Se eu não chegar para ele mostrando sobre dados. Eu acho que daqui a 5 anos eu vou mostrar para um líder assim, olha, a gente está com baixa financeira dentro da empresa, está tendo um momento difícil financeiro, mas eu consigo enxergar o motivo. Nós estamos tendo retrabalho. Como que a RH sabe disso? Porque o absenteísmo está extremamente alto. E aí está compensando na hora extra. Aí eu estou sobrecarregando alguém porque o time não está tendo tempo de ser treinado. Essa pessoa está apresentando atestado. Então você entende que eu não sou só RH. Eu estou vendo a empresa de uma visão sistêmica e consigo te auxiliar. Exatamente. Você está sendo parceira do negócio. Exato. Que é o RH estratégico, é isso, né? Aquele que está junto com o negócio. Pessoas estão em todo lugar. Sim. Então como que o RH não pode ser estratégico se eu estou presente em todos os lugares? Exatamente. E já ali os indicadores estão aí, eles já existem. É só você olhar para eles de uma maneira mais estratégica e transformar isso em planos de ação. Porque senão também não vai servir para nada o dado tá ali. Não. Exemplo, você dá um treinamento hoje dentro de uma empresa para a gente desenvolver essa liderança com problemas de comunicação, de desenvolvimento, porque o RH precisa treinar líderes. A gente precisa entender que nós não treinamos os colaboradores, nós preparamos a liderança e somos parceiros dos colaboradores. Então, para a gente desenvolver essa liderança, eu preciso entender que não dá para ficar somente no operacional, eu preciso sentir a dor dele. E aí, tá gostando do episódio? Então aproveita para conhecer a Intralisa, a plataforma de comunicação interna mais completa e flexível para a sua empresa. Diversas pesquisas apontam que a comunicação com a liderança ainda é um grande desafio. Isso eu não estou falando de ontem, não estou falando de anteontem, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Esse ainda é um grande desafio. A que você atribui isso? Primeiro, o que é a comunicação? Eu preciso entender que o que eu falo, o meu público precisa entender. Eu não posso falar o que eu quero achando que você vai entender o que eu quero que você entenda. Então, não adianta eu falar com uma pessoa que está no operacional com a linguagem de uma reunião executiva. Não.
Cada público tem a sua especificidade, a sua forma, o seu formato, o que é relevante, o que não é relevante. E entender como segundo plano o que é ser par. Porque assim, o meu líder, ele é o meu par. Existe essa dificuldade. Porque eu quero a mesma coisa, mas eu não consigo te vender o que eu quero. Então o líder chega e... Hoje a gente tem um problema cultural, uma visão minha, não sei se você compartilha dela, mas eu acho que no Brasil hoje nós temos um problema de líderes operacionais. Sim, né? Eu chamo isso de juniorização da liderança. Sobre isso. Então nós temos muita essa dificuldade, porque quando você chama ele para uma reunião estratégica, ele vai lembrar que ele tem um pedido para liberar. Mas sabe por quê? Porque existiu, eu não sei se isso está mudando, eu acredito que sim. Um movimento muito grande é: eu vou promover para líder o meu melhor operador, aquele que executa tecnicamente muito bem uma determinada tarefa, mas não necessariamente ele é um excelente líder. E muitas vezes ele é promovido, ele é colocado nessa posição sem capacitação, sem qualquer treinamento. Exatamente. Não é isso? Eu perco um ótimo técnico e ganho um péssimo líder. É a nossa frase. Porque eu vou te dar um exemplo. Para você estar no cargo de gestão, você não precisa ter todos os conhecimentos técnicos. Não. Você tem a sua equipe para isso. Se você é um líder de resultado, você não pode estar no operacional. Então, eu contrato os melhores profissionais para fazer aquilo que eu sei que é necessário para a empresa. Existe uma diferença. Eu vou gerir uma empresa e vou lá no RH rodar folha? Impossível. E hoje as empresas não têm essa visão. Que parte do princípio? Ele é técnico, ele já sabe, conhece o que todo mundo faz, já sabe o que tá, mas ele sabe cuidar dessa pessoa, treinar, fazer essa pessoa. E o que é cuidar da pessoa? Nas empresas é uma pergunta muito interessante e pertinente. Dá a oportunidade de você falar o que é treinar a pessoa. É que nem a gente fala de inclusão. Precisa incluir a pessoa. Chama o deficiente físico para festa. Mas você convida ele para dançar? Ou você deixa ele no canto? E o que é inclusão? É a mesma coisa do que é treinar. É você sentar a pessoa numa integração dentro da empresa e dizer assim para ela assim, olha, aqui no setor sua descrição de cargo é essa, você faz isso, 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 isso. E aí depois ele vai para onde? Com quem? Quem que acompanha ele? Mas daí a gente está falando de uma jornada inteira do colaborador. Da hora que ele entra na empresa e todo o caminhar dele, até o seu desligamento se ocorrer. Mas a cultura, ela é viva. Ela é viva? O treinamento, ele tem que ser vivo, sim. Porque as coisas mudam, né? Sim. O tempo todo está mudando, está tendo tecnologia. Sim. E trazer os líderes do operacional para a parte de executiva, sem esse devido treinamento e preparo, é o que está deixando as empresas mais fracas, infelizmente. Mais fracas. E te digo mais, a gente está vivendo um grande desafio de liderança, que é o apagão da liderança, que a gente está falando bastante. A gente tem hoje, a gente está falando rapidamente aqui no podcast anterior, a média de permanência de um profissional da geração Z no mercado de trabalho é de 9 meses. Hoje ele já é quase 40% da força de trabalho no Brasil. Até 2030 isso vai aumentar, vai para 70%. Como que a gente está liderando essas pessoas? Eles serão os líderes de amanhã. Como que a gente está treinando essas pessoas? O que a gente está fazendo para poder aumentar esse nível de retenção, né, de permanência dentro das organizações? Como que eu lido com essa geração? Como que eu estou lidando com isso? Imagina uma empresa que eu tenho todas as gerações juntas, unidas. O que eu vou fazer com essa informação? Né? Porque hoje, infelizmente, alguns CEOs ou alta cúpula da empresa ainda é resultado. Mas quem disse que esse resultado vem do esforço? Porque se ele está vindo do esforço, não é resultado. Não é resultado, tem alguma coisa errada aí. Que você vai ganhar aqui, você vai perder aqui. O equilíbrio não vai acontecer. Não fecha. O meu resultado precisa vir do meu planejamento, da minha inteligência, do meu preparo antes. Sim. Então eu não sou guiada pelo processo, eu faço o processo. Se eu entendo isso, eu entendo que essa geração, ela não é uma geração sem compromisso, ou que troca serviço fácil por qualquer coisa, não. Ela quer ser valorizada, tem conhecimento, tem informação na palma da mão, sabe otimizar a empresa, é rápida, é ágil, são engajados.
se eu motivo elas, eu tô do lado delas, me traz uma visão que eu antes não tinha. Exatamente. Mas sabe, mas é inerente do ser humano, a gente sempre enxerga o copo d'água mais vazio do que mais cheio. É mais fácil culpar, é mais fácil julgar, né, e se vitimizar do que falar, bom, o que eu tenho para aprender com isso, o que eu posso fazer para atrair, para trazer para perto, para a gente poder crescer junto, melhorar os resultados. E falando de RH, e aí dentro desse contexto de liderança e maturidade emocional que a gente está falando, e cultura, eu acho que a gente fez uma mistura de tudo esse compilado. Porque tudo está muito junto. Tudo é muito junto, tudo é muito próximo. E eu vejo muito os meus pares, meus amigos de profissão, com essa dificuldade. A pergunta veio, os dados vêm porque isso é real, a gente acontece no dia a dia. Sim. Era para ser parceiros, viramos concorrentes, né? RH, líder e vira uma mistura. Todo mundo opera em silos e cada um vai para uma direção. E o que eu vejo, se eu puder deixar aqui como dica para quem for passar aqui rapidinho com o RH? Você quer trazer o líder para o seu lado? Realmente se coloque do lado dele antes. Entenda a dor dele. Mas eu tenho um monte de indicador para preencher, mas eu sei preparar, eu vou ter que recrutar. Eu acho que a maioria das pessoas que cuidam de pessoas hoje, e eu vou falar dessa forma porque talvez não se limite só a RH, mas que sirva para os líderes que passarem por aqui também. Sim. Eles querem extrair da pessoa o resultado que eles buscam. Mas o que você está buscando? Porque eu preciso gerar em você propósitos para ter resultado. Se eu não gerar em você conexão e propósito, você não vai fazer. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. A gente acabou de participar de uma palestra ouvindo sobre isso. O líder que é líder, ele faz como exemplo. Ele faz junto, essa frase é real. O chefe vai mandar. O gestor vai pedir, me dá, preciso disso. Mas o líder, ele mostra como se faz. O porquê que eu estou fazendo disso. E a maior satisfação é você olhar e falar assim, eu gostaria de ser igual a você. Como que você consegue fazer isso? Por que para você parece tão fácil? Não tem, quando a pessoa é tão boa no que ela faz, você olha e fala assim, mas parece que isso é muito fácil. Sim. Você se inspira, né? Exato. E hoje as pessoas ficam porque elas querem estar. Vamos ser sinceros, dentro de uma empresa, você trabalha pelo sonho de alguém. Não é uma frase com inverdades. Não. Você está construindo o sonho de alguém. Exatamente. E daí, Jaila, eu sempre falo isso. Se você acorda de manhã para ir trabalhar, pensando só no seu salário no final do mês, cara, não funciona. Volta, dá um passo para trás ou vários passos para trás e não está funcionando. E aí a gente vai ter pessoas doentes que adoecem outras pessoas, empresas enfraquecendo, lideranças fracas, culturas cada vez mais irreais. É um quadro de missão, visão e valores plantados que você nem lembra de cabeça que é aquilo. E aí, quando a gente entende que eu preciso mostrar para você o potencial que você tem, nas minhas abordagens, nos meus treinamentos, eu falo muito isso para liderança. Vocês não têm que desenvolver competência técnica, porque se a pessoa não tem competência técnica, não era para estar aqui. Tem que ter o conhecimento mínimo para a função, né? E claro, salva-se as ressalvas. Mas você precisa fazer essa pessoa se conectar com o que você precisa fazer sentido. Porque se fizer sentido, ela está crescendo. É lógico. Ela está desenvolvendo. Todo mundo ganha, mutualidade, né? Todo mundo ganha, empresa ganha, líder ganha, colaborador ganha, cresce. O que eu desenvolvo em você como competência, eu não estou desenvolvendo para a empresa. Eu estou desenvolvendo você como cidadão para a vida, como profissional para a vida. Eu costumo dizer assim, se passar pela Jaila e não mudar nada, a Jaila não fez o trabalho dela. Se você virar as costas e não lembrar do meu nome depois, eu só passei pela sua vida. Mas sabe por quê, Jaila? Daí tem uma grande diferença. Não é o resultado pelo resultado. Tem um propósito aí. O que eu vou ganhar com isso? E não é barganha que eu tô querendo dizer. Não, claro. É assim, eu tô transbordando na vida de alguém. Eu sempre costumo dizer assim, eu sou assistente. Como que eu posso gerar propósito sendo o melhor assistente? Ninguém faz tão bem o papel que você faz. Quando você não estiver na empresa, alguém vai sentir sua falta. Ninguém entrega um relatório tão rápido como você. Ninguém atende um telefone e entrega todas as informações tão necessárias quanto você. Então eu posso sim me desenvolver aonde eu estou. Eu posso varrer o chão melhor do que qualquer outra pessoa varreria, porque eu vou ser notada. E eu acho que o papel da liderança e do RH é fazer as pessoas enxergarem isso nelas. Eu lembrei muito do
Golden Circle do Simon Sinek, né? Do porquê por trás das coisas. Porquê por trás das coisas. É exatamente isso. É isso. Eu vou chegar lá e vou entender que a Jai, ela conhece a Silvia que está lá na bancada. Eu sei quem é a Silvia, o que a Silvia tem para contribuir para o cargo, para o que ela faz. Ah, tá tudo muito ruim, troca fulano. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Mas gerar proposta é mais difícil. E o que você pode fazer para gerar proposta em outra pessoa? Eu acho que é a pergunta que o RH tem que fazer. Eu desenvolvo pessoas. O que é desenvolver pessoas? Desenvolver, quando a gente fala de desenvolvimento, é colocar em prática aquilo que ainda não está fluindo. Ou trazer à existência aquilo que ainda não existe, mas é necessário. Então eu te instruo. E se a gente for buscar a raiz da instrução, do conceito da palavra, eu implanto em você aquilo que você não tem e te auxilio a desenvolver aquilo que você tem, a potencializar aquilo que você tem. Então, quando o RH tem essa visão, junto com a liderança, ele entende. Cada líder tem um tipo de gestão. Sim. Eu tenho um resultado. Como que ele pode me trazer esse resultado? E como eu posso contribuir? Ele não participa das reuniões. Mas quantas vezes eu cheguei nele para mostrar a importância dele estar lá, como ele contribui lá? Mas você não está comparecendo na reunião, mas você não falou com o funcionário de tal. É só a entrega e as necessidades dele. O RH ganha a força, o líder se sente útil, e aí você não precisa treinar ele a desenvolver pessoas. Ele aprendeu na prática a desenvolver pessoas, porque ele foi desenvolvido. E vai ser natural. Aí a cultura está implícita. A cultura da empresa. Aí está implícita. Flui, né? É orgânico. E aquele olhar que eu volto a repetir. As pessoas falam que eu sou quase uma advogada dentro do RH. Mas estuda onde você está. Não copia e cola, né? Aquele RH Frankenstein. A gente cansa de ver nos grupos mensagens. Menina, eu ia falar isso agora. Eu tô em vários grupos de WhatsApp, né? Mas vira e mexe, tem um lá que fala assim, viu, vocês já implantaram tal coisa na empresa de vocês? Manda o modelo pra mim. Faz isso aqui pra mim. Faz isso aqui pra mim. E aí você copia e cola. Não é necessidade da empresa. Seja estratégico, porque sendo estratégico, você ganha força, você ganha sua posição, você se torna um profissional de valor. E daí, vamos lá, seja estratégico. Então, para quem está nos assistindo e não é estratégico, qual é a primeira coisa, aquela mais simples que ela pode fazer hoje para começar a ser um profissional estratégico? Primeira coisa simples, não vai precisar de muita coisa. Faça uma entrevista que isso RH sabe fazer. Muito bem, né? Muito bem. Deveria. Vamos partir desse princípio. Que saiba fazer uma entrevista. Faça uma entrevista, converse com as pessoas. Você vai no líder, no gestor, no seu CEO, no dono da empresa e pergunta: o que você quer? Quais são as suas dificuldades? Gente, vamos ativar o modo escutativa aí. Exato. Olha, o seu setor está com problema tal. O que você precisa para melhorar? Quais são as metas que você tem que atingir? Porque o RH fica muito a pessoas. Só que o líder, a empresa tem metas financeiras, técnicas para ser atingidas. E o meu papel é fazer com que pessoas atinjam essas metas. Mas eu não sei todas as metas da empresa e eu não preciso saber. Porque tem quem saiba, eu preciso conversar e perguntar. Então, se o RH que passar por aqui e não... Jaila, mas eu não sei como fazer isso. Converse. Faça uma entrevista, não seria um LNT, né? Um levantamento de necessidades de treinamentos, mas seria observar as metas da empresa como um todo. Pega um papel e caneta, um caderninho. Eu falo que todo mundo tem que ter um caderninho do feedback, porque tudo acontece o tempo todo em qualquer lugar. Pega um caderninho, vai lá no chão de fábrica e pergunta para o seu líder: que meta você tem que atingir esse mês? Quantas ferramentas, quantos produtos você tem que entregar? Quem que te ajuda? Essa pessoa? Como você faz, né? Como você faz isso? E anota. Olha, então fulano de tal nesse setor precisa disso. E aí eu penso na minha sala como que eu, com os meus conhecimentos, posso ajudar ele a contribuir com isso. Daí, Jaila, a gente vai para o que você trouxe aqui, é aquilo que... o óbvio sempre precisa ser dito, né? A gente sempre fala isso.
Premissa básica: conheça as pessoas, conheça o seu público, para quem você trabalha, qual é o seu negócio. Tem RH que não sabe nem qual é o segmento da empresa. Mas não sabe mesmo. Aonde a empresa atua, sabe? Quem são os clientes. Está completamente alienado. E daí esse RH completamente alienado, como que ele movimenta as pessoas para alcançar um resultado, né? Para crescer de forma sustentável? E aí eu acabo não desenvolvendo a minha liderança, que não vai desenvolver as os pessoas, líderes, e a saúde emocional vai estar extremamente fragilizada, porque eu estou cansado por gerir muitas demandas sem efeitos. Se não tem efeitos, se não tem resultados, eu não estou motivada, porque eu não estou vendo o retorno do que eu estou fazendo. Eu me desvalorizo, eu me desmotivo quem está perto de mim, e a resposta final é troca. Ou eu saio, ou fulano sai. E aí vira um ciclo, até alguém apertar o botão do stop e falar assim, vamos enxergar um negócio, como que cada um contribui no negócio, e vira estratégia. É isso, né? Muito bom. Tem alguma outra mensagem que você queira passar? Porque a gente já está encerrando. A gente vai falando, e se deixar a gente vai longe inteiro. Se eu pudesse contribuir, eu acho que um resumo que eu falaria é: escute pessoas, né? Entenda primeiro o potencial que você tem, e você não precisa de cargo, de palco, de uma caneta e uma prancheta na mão. Você precisa ser gente, você precisa sentir, você precisa ouvir, você precisa estar presente. Então, você quer fazer a diferença na sua empresa, junto aos líderes, você quer ser um ser humano que gera propósito, ouça pessoas, você entenda o que ela precisa, porque se você resolve a dor do outro, você ganha o outro e ele faz por você. Eu acho que no resumo geral é isso. A minha dor precisa ser a sua dor precisa ser a minha. Falando de empatia, né? Isso inteligência artificial não tem, né? Não. Muito bom, Jaila. Muito obrigada. Eu ainda tem um restinho de evento aqui na tarde de hoje. Que seja muito produtivo para você. Obrigada, sucesso para vocês. Obrigada.